Aliás, ele tem me dado essa palavra já tem bastante tempo. Tem bastante tempo que ele tem falado comigo. E que eu tenho tido a oportunidade de experienciar, de viver isso que ele tem falado comigo. E tem sido magnífico. Eu estou até nervosa, pensando aqui, meu Deus, o que é isso? O que é isso que o Senhor colocou aqui para mim? Vocês estão preparados para falar de esperança? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Vamos começar pelo 13? Irmãos, essa é uma palavra de verdade. Essa é uma palavra sobre verdade. Nesse capítulo aqui, Pedro vem falando sobre fazer o bem e sofrer por isso. Então ele fala de perseverança, perseverança nesse bem, perseverança na compaixão. Quando te maltratarem, não devolva com o mal. É isso que ele vem falando nesse capítulo. Então ele começa aqui no 13. 1 Pedro 3, 13. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Senhor, eu te agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Eu te agradeço por essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração e que eu tenho tido a oportunidade de viver, Senhor. Eu te agradeço por cada vida que está aqui para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nos ensina, e só tu nos ensina. Espírito Santo, guia todas as palavras que serão ditas, que sejam apenas as tuas palavras, e que essas palavras toquem cada coração que está aqui e avivem a nossa esperança em ti. Em nome de Jesus, continua conosco. Amém. Eu sempre fui uma pessoa muito politizada. Graças a Deus, o Senhor tem transformado o meu coração. Mas desde os 17 anos, eu era uma pessoa que professava uma determinada ideologia. E eu converti todos os meus irmãos. E eu seguia isso com muito afinco, com tanto afinco que eu e meu irmão e o Kias, a gente tinha grupos de estudo. Sabe, no WhatsApp, a gente conhecia gente do mundo inteiro, pelo WhatsApp. E eu digo que o Senhor está transformando o meu coração, porque a gente tem aprendido aqui na ICEM sobre idolatria. E eu tenho entendido exatamente o que significa quando o Espírito Santo convence você do pecado. Só que aquilo que hoje eu entendo como pecado, eu não vinha antes. E essas ideias eram tudo para mim. Então, enquanto eu andava nesses grupos, eu conversava com as pessoas, eu via uma coisa que me entristecia demais. A gente falava alguma coisa, e aí as pessoas contestavam aquilo. Só que o que elas contestavam
era básico. Era fundamental. Ninguém podia dizer, eu sigo taoísmo, eu sou taoísta, se não entendesse aquilo que eu estava falando. E quando eu olhava para isso, eu via, eu perguntava e eu entendia que aquelas pessoas não entendiam o básico porque elas nunca tinham lido. Aquela filosofia era fundamentada em livros. E as pessoas nunca tinham lido aqueles livros. E ainda assim, elas tinham coragem de dizer que elas eram dessa ou daquela ideologia. Eu espero que você já esteja entendendo o que eu quero dizer. Onde está firmada a sua esperança? Eu sei que todos nós temos experiências, nós temos vivido muitas coisas, mas a forma como nós vemos aquilo que nós vivemos, a lente que nós usamos para enxergar aquilo que nós temos vivido, que lente é essa? É a luz do quê que você tem interpretado o ambiente à sua volta? Pedro diz, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Isso é básico e extremamente profundo. Quando Deus entregou as leis para o povo de Israel, eu acredito, imagino que eles tenham tido a mesma interpretação que às vezes nós temos quando nós nos deparamos com a lei. Nós ouvimos, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E nós paramos aí. Nós ouvimos até onde a gente pode ir. E nós buscamos até onde a gente pode ir. Qual que é o limite? Qual que é o limite? Qual que é a linha que Deus estabeleceu? Qual linha eu não posso atravessar? Nós vemos a lei de Deus e nós enxergamos apenas aquilo que nós devemos ou não fazer. Quando, na verdade, a lei de Deus fala sobre aquilo que nós somos e sobre aquilo que Ele é. Quando Deus entrega os mandamentos, as 613 leis, no meio das leis Ele vem dizendo, sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Aí vem lei. Aí Ele diz, sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Vem mais lei. E Ele diz, sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Ser santo, para nós, significa estarmos separados. O povo de Israel vivia no meio de outros povos que tinham práticas totalmente distantes de Deus. E Deus falava para eles ali naquele momento, eu não quero que vocês sejam como essas pessoas. Não é sobre façam, é sobre sejam. Sabe por quê? Porque se eu sou o Deus de vocês, vocês têm que se assemelhar a mim. E sabe quem eu sou? Eu não sou como vocês. Tudo que existe está abaixo de mim. Isso significa ser santo. E Deus não é pouco santo. Ele é santo, santo, santo. Perfeitamente e plenamente diferente de tudo que existe e acima de tudo que existe. Quando nós dizemos que nós temos que santificar Cristo em nosso coração, significa necessariamente reconhecer que esse é quem Jesus Cristo é. Que Jesus Cristo é Deus. Isso é básico e extremamente fundamental. Porque se Jesus Cristo não é Deus, significa que Ele nunca poderia ter
morrido e nem ressuscitado por nós. Quando nós professamos que Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, Deus, nós estamos dizendo que tudo quanto mais existe aqui é verdade. Porque se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 17, então a nossa fé é inútil. E nós ainda vivemos no pecado, ou seja, nós ainda estamos mortos. Somente um Deus poderia ter morrido e ressuscitado por você. Eu quero saber se você está preparado para afirmar isso. Para afirmar que essa é a razão da sua fé. E eu quero trazer alguns subsídios para você. As pessoas indagam. Essa é a grande dúvida. E essa tem sido a grande profanação do nome do Senhor. Nós sabemos. João disse que diriam que Jesus Cristo não é Deus. Que diriam que ele não é o Filho de Deus, que ele não morreu por nós. E que essas pessoas, ele nos alertou, essas pessoas são anticristo. É por isso que eu digo que é básico. Só que, irmão, quando te perguntarem, você olha para a pessoa e diz, 500 pessoas viram Jesus Cristo ressuscitado. Todos os discípulos, apóstolos, os seguidores dos apóstolos, todos eles viram Jesus morrer, ressuscitar e ascender aos céus. E aqueles homens morreram mortes absurdamente trágicas, professando que Jesus Cristo é o Senhor. E quando alguém te perguntar, você olha para a pessoa e diz, se alguém te disser, mas eles eram doidos, você olha para a pessoa e diz, ninguém morre por algo que não acredita. Ninguém morre gritando e dizendo algo que não viu. Jesus Cristo é santo, ele é Deus, ele é Senhor. Só que às vezes nós temos uma certa divisão na nossa mente. A gente estava no discipulado, e aí o Mateus disse que ele estava tendo uma percepção diferente, que é muito interessante. Ele disse que ele estava reconciliando a ideia de um Deus Pai e de um Deus Mestre. E olha que legal, para a gente entender que Deus é um, a gente precisa entender todas as pessoas que Ele é. A gente precisa entender que Ele é Deus Pai, que Ele é Deus Filho, que Ele é Deus Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, está dentro de nós. Ele está muito próximo de nós. Então, eu entendo que não teria tanta necessidade, apesar de ter bastante coisa aqui sobre Ele. Mas Ele está aqui. O Deus Pai, esse, a gente não sabe tanta coisa sobre Ele. E essa é a divisão. Aquele Deus que habita na luz inacessível, que ninguém viu, esse Deus se revelou através dessa palavra. E tudo o que nós sabemos sobre Deus é o que Ele revelou. E tudo o que nós precisamos saber sobre Deus é o que Ele revelou. Só que, às vezes, é inconciliável na nossa mente, eu falo por mim, a ideia de que, na verdade, o Deus que nós vemos em todas essas páginas é o Deus Filho. Todo mundo ama Jesus. Jesus é muito fácil de amar. Mas quando Jesus vira Deus, aí fica difícil. Eu vi um vídeo eu não lembro
alguém estava fazendo uma pergunta para um pastor, e a pessoa dizia, mas tem milhares de deuses, e você está me dizendo que o único Deus que existe é o seu? E aí ele respondia para ela, sim, porque é o único que você odeia. É o único Deus odiado. E quando quando Jesus Cristo se apresenta como Deus, aí ele deixa de ser amado. Jesus disse uma vez para os fariseus, vocês estudam cuidadosamente, meticulosamente as Escrituras, porque vocês pensam que nelas vocês têm vida eterna. Só que são as Escrituras que testemunham de mim. Quando ele estava indo no caminho de Emaús, e eu fico imaginando isso, eu fico imaginando que aula. No caminho de Emaús, Jesus ressuscitado está andando com 2 discípulos, e eles não reconhecem ele. E eles estão falando sobre os acontecimentos, estão falando ali a fofoca do momento, que é aquele homem da Galileia que morreu, que foi crucificado. E que já faz um tempo, ele disse que ia voltar e ainda não voltou. E aí Jesus olha para eles e fala, mas não era isso que era para acontecer? Não era isso que estava escrito? E aí, Jesus explica, Lucas 24, 27, Jesus explica, começando por Moisés, passando pelos profetas, tudo o que dele constava em todas as Escrituras. Quando ele diz começando por Moisés, ele está falando ali de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todos. Ele vai passando por todos. Você imagina que aula foi essa? As Escrituras falam sobre Jesus. E às vezes é muito difícil entender que aquele Senhor dos exércitos, que aquele Deus de vingança, que aquele Deus que ordena juízo, é o mesmo Deus que diz, amai-vos uns aos outros. Mas ele é. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu ao Pai. Saquei o problema. Algumas pessoas viram Deus. E olha que coisa incrível. Existe uma figura icônica, muito emblemática no Antigo Testamento. Ele é chamado de o anjo do Senhor. Nossa, toda vez que eu leio, eu sou apaixonada por esse personagem dessa forma. E você que vai pensar aí, você que vai identificar quem ele é. O anjo do Senhor não aparece para um rei. Ele não aparece sequer para um judeu. A primeira vez que o anjo do Senhor aparece é para uma escrava, grávida, oprimida e cansada. E sabe o que ele vem trazer para essa escrava cansada e oprimida? Isso é poderoso. Quando Agar foge de Sara, ela está ali no meio da angústia dela, perto da cidade dela, ela já está lá dentro. E aí eu imagino que ela para e pensa, o que eu estou fazendo? E aí ela vê esse homem, esse anjo. Ele diz para ela, ei, sabe o seu fardo? Sabe o seu jugo? Deixa ele e pega o meu. Porque é o que você vai fazer. Você vai voltar para onde você estava. O mundo não vai mudar à sua volta. Mas você vai voltar com uma esperança. Uma esperança que talvez a sua senhora vai demorar para ter. A esperança de que Deus te viu, de que você será mãe e de que seu filho também será uma grande pessoa e uma grande nação. Agar diz, tu és o Deus que me vê. Quem ela viu? Abraão está prestes a matar o seu filho. E ele ouve uma voz e a Bíblia diz, Moisés diz, é o anjo do Senhor.
Ele diz: não, Abraão, para, não toca no menino. Agora eu sei que você verdadeiramente me ama, porque você não me negou o seu filho. E a partir dali, ele entrega para Abraão, jurando por si mesmo. Quem pode jurar por si mesmo? Jurando por si mesmo, ele entrega a bênção a Abraão, que é a mesma bênção que te abençoa até hoje. Jacó tem um sonho, ele vê anjos descendo e subindo, e Deus ali no meio deles. Depois de um tempo, depois de toda a opressão que Jacó está vivendo ali naquela casa onde ele vivia, trabalhando e sendo praticamente escravo onde ele vivia, ele tem um novo sonho. Um anjo aparece para ele, o anjo de Deus aparece para ele, e esse anjo diz: Jacó, lembra aquele sonho que você teve? Lembro. Então, você viu um Deus lá, né? Sim. Eu sou esse Deus. O Deus de Betel, aquele para quem você fez um voto. Eu, esse Deus, te digo, volta. Depois ele luta com esse Deus. E depois que ele luta, que ele vence, que ele recebe a bênção, ele diz: eu vi Deus face a face, e todavia, a minha vida foi poupada. No meio da sarça, o anjo de Deus aparece para Moisés. Ele diz: Moisés, não se aproxime, tire as suas sandálias, porque o lugar onde você está é terra santa. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou santo. E quando Moisés indaga, porque é isso que Moisés sabia fazer, contestar. Se Jacó lutava com Deus, Moisés também, o tempo todo. Senhor, o que eu vou falar para esse povo? Quem que eu vou dizer que está me mandando? E aí o anjo do Senhor diz, você diz para eles assim, Moisés: eu sou o que sou. Sou eu quem estou te enviando para salvar o teu povo. A gente vai pular um tempinho. Tem uma mulher estéril. Ela está ali sozinha. E o anjo aparece para ela. O anjo diz: você vai dar à luz. Só que o seu filho, ele é consagrado. Seu filho não pode beber vinho, seu filho não vai poder fazer um monte de coisa, ele não vai poder cortar o cabelo. A mulher sai correndo, vai até o marido dela e diz: eu vi um homem que me disse que eu daria à luz. O marido não acredita. Ele ora a Deus. Fala: Senhor, me mostra. Mas ele não estava acreditando. Então o anjo apareceu de novo para quem? Para a mulher. E ela corre e chama o marido. E ele, desconfiado, chega até o homem e pergunta: o senhor é quem falou com a minha esposa? Disse: sim, sou eu. E como é que vai acontecer? Então, ela vai dar luz, ela não vai poder tomar vinho, ela vai ter que se consagrar e tal. Tá, mas assim, só para eu saber que o que você está falando é verdade, me diz assim, qual que é o seu nome? E aí imagina o anjo do Senhor. De novo. Para que você quer saber o meu nome? Se o meu nome é maravilhoso. Ainda desconfiado, sem saber de quem está falando, Manoá fala: então, deixa eu preparar uma comida para você. O anjo fala: não precisa, não precisa. Sabe o que você faz? Faça um sacrifício. Faça um holocausto. Consagre esse momento. Ele faz. E das chamas, aquele homem sobe aos céus. Manoá, desesperado, olha para aquilo e diz: mulher, nós vamos morrer porque nós vimos a Deus. Ela, que acreditava, disse: você está doido? Se ele quisesse matar a gente, ele teria matado.
ele não teria vindo aqui entregar essa bênção para a gente. Esse Deus que aparece no Antigo Testamento não aparece apenas nessas situações onde coisas boas vão acontecer, onde oprimidos encontram alívio. Ele aparece também em situações de guerra. E talvez isso seja exatamente o que confronta a nossa ideia. Josué está ali às portas de Jericó. Ele vê um homem. Se aproxima do homem e pergunta: você está do nosso lado ou do lado deles? O homem diz para ele: não, eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Quem é o príncipe, senão o filho? Ele diz a mesma coisa para Josué: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. Você vai entrar na cidade, vocês vão rodear a cidade, tocar trombetas e gritar, e os muros vão cair. Nós sempre pensamos que a força do povo não é a força do povo, é a força do príncipe dos exércitos. Foi ele que derrubou os muros de Jericó. 70 autoridades veem a Deus no Monte Sinai, ao lado de Moisés. A Bíblia diz que eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Eles viveram. Deus falava com Moisés face a face. Ele disse: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Moisés pede para ver a Deus. E Deus diz para ele: não, você não pode, porque quem me ver vai morrer. Só que Moisés falava com Deus face a face. Olha como isso é complexo. Se ninguém pode ver a Deus, quem eles viram? Jesus diz, só para vocês não acreditarem que sou eu que estou falando. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. E aí os judeus perguntam para ele: mas você não tem nem 50 anos? Como que você pode afirmar que viu Abraão? E aí ele diz para eles: então é que antes de Abraão nascer, eu sou. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Essa palavra está cheia de Jesus. Ela não apenas aponta para Jesus. Cada página fala sobre Jesus. Só que nós olhamos para essa palavra e nós temos a ousadia de acreditar que ela fala de nós. Nós abrimos os Salmos e nós lemos: eu sou o seu abrigo, eu sou o seu refúgio. E nós pensamos, nós entendemos: eu tenho um abrigo, eu tenho um refúgio. Eu. A Bíblia não fala sobre nós. A Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Jesus é Deus. Então, quando nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, esse Senhor que vem aparecendo durante todas as histórias, nós estamos confessando que Jesus Cristo é Deus. E isso é fundamental para a nossa fé. Todo aquele que confessa com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a base da nossa fé. Essa é a base da nossa esperança. E essa esperança está escrita aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus está orando pelos discípulos, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor, que ele ressuscitou dos mortos e que, por causa disso, toda a palavra que está aqui é a verdade, nós precisamos entender que isso aqui não é só papel. Não é só uma coletânea de livros. Não é um horóscopo, onde você precisa
saber o que fazer, você vai lá e encontra uma resposta. Não. Essa palavra aqui é Jesus. É Jesus. Será que nós temos dado atenção a essa verdade? Será que nós temos dado 5 minutos do nosso tempo para essa verdade? Porque Ele é a palavra. No princípio, era aquele que é a palavra, o verbo. A palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, se ele é o primeiro, então ele é o que dá início a tudo. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E Deus disse uma palavra. Deus disse a palavra. Haja luz. Ele era uma luz para os homens, mas os homens não o reconheceram. Haja luz. Desde o princípio, Jesus Cristo tem sido o Criador dos céus e da terra. Nós não podemos deixar essa verdade passar. Nós não podemos nos desaperceber dessa verdade. Aquele que estende os céus, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele, esse é o Deus de Israel. Esse é a palavra do Senhor. Essa palavra precisa estar viva nos nossos corações e não ser apenas um souvenir bonito que você carrega por aí. Nós precisamos ter sede de entender essa palavra, de não ler as Escrituras porque nós precisamos de um afago, porque nós precisamos de uma palavra para os nossos corações, mas porque nós temos sede de conhecer a Deus. Nós precisamos trocar a nossa lente e colocar uma lente onde, cada vez que nós lemos, nós procuramos incansavelmente ver Cristo nas Escrituras. E às vezes, quando nós encontrarmos Cristo nas Escrituras, Ele vai confrontar com a ideia que nós temos do que é Deus. Se você não quer viver esse confronto, não leia. Não leia. Porque talvez o Jesus que existe na sua mente não seja o Jesus que está aqui. O Jesus que está aqui, ele é justiça, ele é misericórdia. Ele é amor. E ele é vingança. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que cura. É aquele que traz paz, é aquele que nos vê, é aquele que está conosco. Nós precisamos ler a Bíblia procurando esse Deus. E olha que coisa doida. Não recomendo. Eu não recomendo. Porque você vai ficar maluco. Deus tem me levado a essa loucura. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas deixa eu mostrar para vocês como é que funciona isso na prática. Dá para ver o que está em rosa? Que tem várias coisas em rosa? Pois é. A gente estava em Isaías, agora a gente está em Jeremias. Aí a gente vai passando para todos os profetas e você vai ver. Isso aqui tudo são citações e menções a Jesus Cristo entre os profetas. Aqui você vai ler que uma virgem daria luz. Que ele seria maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele seria chamado de Emanuel. Ele é um renovo. Um renovo que brota
da tribo de Jessé, eu acredito que é isso. O filho de Davi, o ungido de Deus, o servo fiel, aquele que foi transpassado pelas nossas iniquidades. Ele é a mão direita de Deus, o braço direito de Deus, aquele que traz a justiça, o soberano, a porção de Jacó. Ele é. Deixa eu achar algum aqui. A gente passou aqui por Daniel, por Oséias agora. E eu fico imaginando, quando eu estava lendo isso, eu fiquei imaginando que privilégio que eu tenho agora de ler isso aqui e saber exatamente o que está sendo dito. Porque eu tenho uma certa dúvida de entender que qualquer profeta que está dizendo aqui que a mão direita de Deus vai se levantar, sabia de quem ele estava falando. Ele não tinha isso aqui. Ele não tinha acesso ao que eu tenho hoje. Como é que alguém podia saber que alguém viria de Belém, um remanescente de Jacó, montado num jumentinho? O que isso significa? Que quando um pastor fosse ferido, as ovelhas se dissipariam. Como é que alguém poderia saber? Só que a gente sabe. A gente tem acesso a isso. Que privilégio. Todas as vezes que eu estava lendo, eu chorava lendo isso aqui, falando sobre o grande dia do Senhor. Eu chorava lendo sobre isso. Lendo sobre o ungido de Deus. E eu imagino que as pessoas achavam que eles eram o ungido de Deus. Quando ele diz, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Nós precisamos buscar esse Deus. Porque se ele é o primeiro, ele é o último. E a última pessoa que viu Deus, ela viu desse jeito aqui. Eu vi os céus abertos. E diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. E as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia foi escrita por uma única pessoa, o Espírito Santo. A Bíblia fala de uma única pessoa, Jesus Cristo. E ela usa vários momentos na história para contar sobre um único momento. A coroação do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa palavra que é Jesus Cristo, essa palavra que nos traz a vida, precisa ser vista como mais do que apenas papel. Esse papel aqui vai se desgastar. Esse metal aqui vai se corroer. Talvez eu precise comprar uma Bíblia nova. E por mais que doa, eu preciso jogar essa fora. Mas o que está escrito aqui, a essência do que está escrito aqui, quem está escrito aqui, esse nunca passará. Esse é o Pai da eternidade. E essa verdade é a verdade que Deus está buscando ver em nós. Jesus disse que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito
e em verdade. Todas as vezes que você se senta para ler essa Bíblia, procurando esse Deus, tenha certeza de que você está adorando ao Pai. E você consegue imaginar que amor é esse? Que teve tanto trabalho para juntar tudo isso, para ter aqui na sua mão, no seu celular, fácil. Fácil. Vai chegar um dia em que não vai ser tão fácil. Não vai ser tão fácil. Você vai escrever na loja de aplicativos do seu celular Bíblia e não vai voltar resultado. Vai ser proibido. Não vai ter disponível. E aí eu fico imaginando, eu fico lembrando de Eli, no filme O Livro de Eli. Você já devia ter assistido. Porque você já fez o ref, né? Então, não tem spoiler. Nós deveríamos ter essa palavra na nossa mente. Nós precisamos ter isso como urgência. Porque é essa palavra que mostra a nossa esperança. É essa palavra que nos purifica. É essa palavra que nos santifica. Assim como o nosso Deus é. Deus nos chama, por mais simples que pareça, por mais óbvio que pareça, para ler essa palavra. Urgentemente. Porque quando nós formos purificados com essa palavra, e à medida que nós crescemos nessa esperança, nós estaremos mais próximos do dia em que seremos semelhantes a Ele. Não como nós estamos agora, mas santificados, assim como Ele é santo. Nós veremos a Ele como Ele é. Mas só o veremos se nós permanecemos firmes na esperança e na ciência de que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu, ressuscitou, foi para o céu e que Ele voltará. Aleluia. Nós precisamos permanecer firmes e perseverarmos nessa palavra, de que Ele é o nosso Deus e de que Ele vem nos buscar. E Ele nos diz que é por aqui que nós permaneceremos firmes. São essas palavras que nos vivificam. Essa palavra que é a esperança viva. É essa palavra que nos traz vida. Nós precisamos ter o mesmo afinco com essa palavra que o salmista do Salmo 119 teve. Uma dica: se você gosta de resultados, comece pelo Salmo 119, que aí você já vai ter lido metade da Bíblia. Mas a gente vai ler o versículo 11. Olha isso. Será que a gente consegue? Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. No 41, que o teu amor alcance-me, Senhor, a tua salvação segundo a tua palavra. Então responderei aos que me afrontam, aos que me questionam, aos que me perguntam: você acredita mesmo nisso? Porque eu confio na tua palavra. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças eu depositei a minha esperança. E ele vem dizendo o tempo todo: o Senhor é a minha esperança. Eu estava quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra eu depositei a minha esperança. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Tu és o meu abrigo, o meu escudo, e na tua palavra depositei a minha esperança.
Dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. E ele termina no 176. Andei vagando como uma ovelha perdida. Ele aqui também não sabia de quem ele estava falando. Vem em busca do teu servo, pois eu não me esqueci dos teus mandamentos. Cristo nos chama hoje para uma atitude muito simples. Leia a Bíblia hoje. Não basta ouvir. Não basta ouvir. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer o Deus que está escrito aqui, para que um dia você conheça o seu Pai. Leia a Bíblia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. As palmas louvam ao Senhor.